Então, bom dia a todas e todos, conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos dar continuidade à nossa 19ª reunião ordinária, na qual nós estamos discutindo a revisão do regulamento de ensino de graduação. Alguns pontos já foram discutidos na semana passada, e agora a gente entra na fase final de análise do parecer da relatora. Eu convido a conselheira Daniela, se puder, conselheira, colocar na tela, né, o parecer. Então, bom dia a todos. Vou partilhar. Bom, nós tínhamos alguns pontos que ficaram abertos, né, em aberto para discussão. Aqui nós temos, né, apontadores que estão relacionados e ficarem abertos porque dizem respeito a competências, né, da pró-reitoria ou da superintendência, secretaria acadêmica, desculpe, né? Então, era a contribuição aqui de número 9, que diz respeito à definição dos procedimentos, né, de matrícula. Então, é o parágrafo 1º, né, onde fala que a definição dos procedimentos de matrícula será regulamentada por edital, publicado pela instituição. Essa é a versão que a gente, né, que a comissão sugere, e essa é a versão original, né, no documento. E aí ficou aberta essa questão se a gente incluiria, né, as competências. Esses dois textos eu retirei do regimento da reitoria, né, porque a gente tinha ficado de verificar isso, se incluiria ou não, e aí eu fui resgatar lá no documento quais seriam, dentro desses dois órgãos, né, se a gente teria alguma coisa relacionada a isso. E aí encontrei só, né, algo relacionado à coordenadoria de admissão estudantil, que é na SA, e na coordenadoria de processos seletivos, que faz parte aí da Prograde. Então, na Prograde teria, né, deixa eu tirar aqui, né, essa atribuição, né, de planejar, coordenar e avaliar as políticas de seleção e ingresso, e na SA, orientar, verificar e cadastrar a documentação, né, de estudantes recém-admitidos nos cursos de graduação e pós. Então, ficou em aberto essa questão, e outra que é semelhante, que diz respeito, deixa eu pegar aqui, a matrícula ex officio, né, algo nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui também, que é o artigo 200, né? Eu acho que a gente daí colocou para retirar essa parte, que seria em relação aos limites, né, de integralização curricular. Aí também está relacionado a uma competência, né? Até a gente quer discutir para retirar, porque aí colocou que o parágrafo ficaria, né, o parágrafo 1º passaria a único, então tiraria esse daqui. E um outro que é o ex officio, deixa eu ver. Acho que para cá. Seria no mesmo sentido, né? De inclusão de questões de competência dos órgãos. Acho que a gente pode abrir para discussão, e aí... Aquele primeiro que você mostrou, em se tratando de processo seletivo e da matrícula, isso ocorre na pró-reitoria de graduação. Então, acho que não precisa. Esse daqui mesmo, né? Não precisaria. Esse é o ex officio, né? É o mesmo, eu estava me confundindo. A definição do processo de matrícula, certo. Acho que não precisaria colocar, então, né, qual o órgão, porque a matrícula se dá no órgão. Tá, então essa questão aqui a gente deixaria só com essa... Deixa eu cortar aqui. Deixaria só com essa sugestão da comissão. Isso. Da forma como está. Já fica atendido. Né? O outro que você tinha mostrado nesse instante... Deixa eu ver aqui.
É o artigo 200. Ah, tá. Esse daqui. Esse está no regime de observação. É para retirar o parágrafo 2º. Esse aqui que eu tá marcado aqui. E aí, lá no regimento da reitoria, eu não vi, porque a gente tinha falado que, né, para verificar as competências da Prograde em relação a isso, eu não consegui encontrar. Lá não vai estar descrito, lá Não é. talvez fale de relatórios, né? Uhum. Agora, a sequência do texto sobre o regime de observação, você pode mostrar? Posso. Eu vou copiar aqui e colar. Hein? Você quer que eu projete o processo? Melhor, né? É o item 8. Você quer que projete do relatório ou no documento original? No documento, ele não está no documento original do REG. Ele está só no relatório Tá. de vocês. Desculpa. Porque ele não existia lá no REG, né? Eu pensei que era do... Essa consideração. Original, né? Aqui. Então, aquele parágrafo ele já foi retirado daí, não é isso? Porque lá estava assim, cabe ao órgão de registro, né? Aí cabe a coordenação do curso, o acompanhamento central dos estudantes. Pronto. É esse daqui, ó. Então é isso mesmo. Tá. Porque a coordenação, ela tem acesso. Tá, então tá certo. Era para suprimir mesmo. Pronto. Então, já ok também esse. Uhum. E o outro ponto que ficou aberto era só uma correção esse daqui, que a gente tinha falado, de desmembrar os grupos aqui, né, as alíneas, isso aqui não vai, né, isso aqui não vai ocorrer, porque a gente já chegou ao um consenso que vai retirar. Na instrução normativa conjunta. Então não cabe. E ficou só uma questão de correção de uma... Desculpe, está passando aqui, voltando. Aqui, ficou só para a gente... Esse item aqui, que é só redação mesmo, né? Certo. Esse aqui é o item... do regime mesmo de observação. Essa era a sugestão que a gente teria colocado, mas aí ficou para a gente rever, né, o texto só por questão de redação, de uma forma que ficasse mais... O inciso primeiro talvez fosse iniciando trancamento ou reprovação pela segunda vez ou mais. O objetivo era retirar a palavra insucesso. Né? Vou copiar aqui ao lado. Esse aqui não é um... da carga horária, da metade ou mais da carga horária prevista para aquele semestre. Eu acho que basta repetir trancamento e ou reprovação em metade ou mais da carga horária matriculada. Segue o mesmo padrão do lado de cima. Vou colocar aqui colorido. Acho que tem que tirar esse ou do final aí, não, professor? Do 2. Período letivo, vírgula, ou. O inciso... Aqui tem mais um aqui, ó. Mas aí o terceiro não fala... da palavra... Mas não é do mesmo assunto do terceiro, né? De trancamento ou reprovação. Mas são 3 condições, né? Nas quais, assim, é colocado em regime de observação do desempenho acadêmico o estudante que, no período letivo regular anterior, houver incorrido em uma ou mais das seguintes situações. Aí o ou é porque ele pode incorrer nessa, né? Nessa ou nessa daqui, não sei. Isso. Seria não, o ou, assim, na matemática, desculpa, é uma coisa ou outra, basta uma coisa ou outra. Se você queira que seja consecutivo, você tem que dizer i.
tem corrido 1 e 2, ou 1 e 3, entendeu? Ou 2 e 3, ou basta um desses casos, já era, entendeu? Aí a gente tem que avaliar isso aí. Se for o único caso, o sistema já vai acusar. Acusar. Pronto. Então você bota, ou, né? Ou, né? Nos 2, 3 casos. Ao final do inciso primeiro, ou. Aí deixa o terceiro sem o ou, né? Entendeu? Que aí basta um desses casos que já atende. Pronto. Creio que eram esses itens. Esses pontos, né? Hoje, pela manhã, eu conversei com o conselheiro Rafael sobre os módulos no componente de estágio no internato, né? Que é algo que a gente tem observado. O regulamento ele traz um módulo com 2 estudantes, mas efetivamente não é o que é praticado, inclusive, né, pelo número de docentes, né? Então, eu não sei se o conselheiro Rafael está conseguindo falar nesse momento. Já eu passo a palavra, viu, conselheiro Anderson? Se não... A gente não está conseguindo ouvir. Bom, eu conversei com ele mais cedo sobre a questão... Melhorou? Consegue agora me ouvir? Agora melhorou. Pronto. Então, eu acho que a gente precisa dar destaque ao que é diferente, como a gente fez com a licenciatura, os estágios da licenciatura, né? Então, os estágios de saúde, eles precisam ser reconhecidos pelas suas especificidades, eles precisam ter o destaque devido dentro da universidade, né? Hoje, a medicina e a nutrição, um pouquinho da farmácia, eles funcionam muito similares. Na farmácia não, porque começa muito cedo os estágios pela DCN. Mas a medicina e a nutrição, a medicina, o estágio é um curso, praticamente 3.330 horas somente para ela. Os estudantes, eles rodam em duplas, mas a dupla é uma subdivisão dentro dos grupos, né? E é necessário que seja entendido e que eles são atividades individuais, né? Pelo que a gente tem no registro no SIG, mas a gente precisa dar esse destaque também para que os cursos possam funcionar e os registros possam ser feitos de acordo com a realidade do que acontece, né? Os estágios na saúde, eles acabam seguindo muito mais o calendário civil do que o calendário acadêmico da instituição. Então, acho que é importante a gente ver como é que está o registro, né? Quais são os entendimentos no regulamento de ensino de graduação para que eles possam ser atualizados. E aí, realmente, o grupo de 2, ele é uma subdivisão, né? E eu acho que contemplaria um módulo maior para que a gente possa pensar também na contratação de docentes específicos para a supervisão de estágio na área de saúde. Em alguns momentos eu perdi aqui a conexão. Ficaria igual aos demais estágios, entre 8 e 10? Ficaria igual aos demais estágios, entre 8 e 10. E aí a gente teria que ver a redação, conselheira Adma, para deixar específico, né? Porque o que é que a gente tem um problema hoje, especificamente na nutrição? A nutrição, os estágios estão cadastrados como estágios em grupo. Então, a gente tem que abrir turma e os estudantes só conseguem se matricular no período da agenda acadêmica, sendo que a gente já garantiu que o estágio ele não precisa funcionar junto com a agenda acadêmica, né? Rafael, só aproveitar sua fala, a gente resolveu isso aí transformando o estágio da engenharia em atividade. Aí pode ser em qualquer momento. Eles são atividades. O problema é que são 2 tipos de atividade. Todos os estágios são obrigatoriamente atividades. Existem atividades coletivas e atividades individuais.
Então, os estágios das áreas de saúde, eles precisam ser atividades individuais para que o registro, tanto da matrícula quanto Sim. da Permitir que o aluno finalização. faça, em vez de grupo, seja individual, né? Isso. Eu também acho que compensa colocar esse detalhe aí no REG. Que a formação de grupos de módulos, né, de turmas para atividade, eu acho que ela está aí pensando muito mais voltada para o encargo docente, para a distribuição dos docentes para as grandes áreas, né? Por exemplo, a gente tem os grupos de 8 a 10 estudantes que vão rodar no rodízio de cirurgia. Mas aí, desses 8, 2 vão estar em um ambiente, 2 em outro. Eles são subdivididos em grupos de 2. Né? Eu ainda não sei como descrever. Se a gente iria suprimir o inciso primeiro, artigo 13 que a gente está mencionando, viu? O inciso primeiro está assim: estágio em regime de internato, 2 estudantes. Inciso segundo, estágio de licenciatura, 10 estudantes. E inciso terceiro, demais estágios entre 8 e 10 estudantes. Se a proposição suprimir o primeiro e deixar ele já dentro do terceiro. Que aí Poderia passa deixar estágios na área de saúde, o primeiro, mudar para o internato, deixar estágios na área de saúde, não colocar o mínimo e colocar o máximo, até 10 estudantes. Porque a gente dá o destaque para a área de saúde, não só para a medicina, dá o destaque para a nutrição e para a farmácia também, que tem situações similares, obviamente. Ele fica semelhante ao terceiro, conselheiro Rafael, que é demais estágios. Mas a gente sabe que os estágios de saúde eles têm as especificidades, então acho que é importante a gente dar o destaque, e ele vai ficar semelhante, mas não vai ficar igual, né? Ele vai ficar até, sem um limite mínimo. Tá. Então, conselheira Daniela, se ficaria o inciso primeiro, do parceiro, 13º, 13, na verdade, né? Estágios de saúde. Estou tentando projetar o parecer de volta aqui, mas agora foi. É isso. Eu conto aqui como é que é. Incluiria O inciso primeiro que está, ele ficaria suprimido, né? A gente alteraria a redação dele. Pronto. Conselheiro Anderson? Bom dia, professora Adma, presidente da Câmara, bom dia, demais conselheiros e conselheira. Bom, eu estava ontem, quando eu me lembrei da reunião, eu estava pensando em uma questão que a gente discutiu há um tempo atrás, há mais ou menos há um ano atrás, e que, inclusive, a gente, naquele momento, apontou que quando fôssemos fazer alteração no regulamento de ensino, de graduação, seria importante. Inclusive,
do nosso entendimento e de decisões, que foi extraído o ato decisório de número 71 de 2021, que foi com relação à questão das ACCs também, né? Daquele limite lá, que estava com aquele problema de entendimento, né? Alguns colegiados entendendo de uma forma e outros de outra forma. Então, eu acho que seria importante, inclusive, nós trazemos aquele nosso entendimento de 2021 para o regulamento de ensino, né? Porque naquela época a gente não quis alterar o regulamento, porque era uma alteração pontual para uma questão, né? Que estava acontecendo nos colegiados de curso, mas eu acho que seja o momento propício para que essas questões que nós trazemos lá atrás, inclusive o professor Rafael foi relator, né, daquele processo, a gente pudesse pontuar a questão do artigo 35, né, que é com relação ao, ao entendimento do limite, né, máximo a ser aproveitado enquanto atividade complementar curricular, atividades curriculares complementares, né, e o artigo também 90, na época era o 91, eu não sei qual que ficou, que é com base com relação ao aproveitamento de 50% dos egressos do BI para os cursos de formação profissional, que não cita, né? O texto ele não cita se é 50% do curso, né, que ele tá saindo para o curso que ele está entrando. E que, inclusive, o entendimento que a Câmara teve foi que é 50% do curso que ele está, né, saindo. Então, se ele aproveitou 50% no BI, ou é 50% do que ele aproveitou no BI, né, e não 50% do curso que ele está reingressando. Então, eu gostaria que essas questões fossem trazidas, né, para o regulamento de ensino, para que isso não ficasse apenas no ato decisório nosso, né, de 2021, que é o ato decisório 71, mas que isso fizesse parte dessa alteração, já que essa Câmara, em outro momento, se debruçou, né, delongamente, inclusive, eu acho que as discussões foram importantes, porque foram questões levantadas, né, pela comunidade estudantil e que foi acolhida, né, pela Câmara, emitindo aí o entendimento e o ato decisório. Então, eu gostaria que a professora Daniela pudesse trazer, né, aqueles entendimentos do ato decisório 71 já para essa alteração do nosso regulamento de ensino. Aí, nesse caso, conselheiro Daniela, seria artigo 35, o parágrafo único do artigo 35 aí seria transformado em parágrafo 1º, e poderíamos fazer a inserção da proposta do conselheiro no parágrafo 2º. O processo ao qual o conselheiro Anderson faz menção foi uma consulta feita pela comunidade estudantil, né, sobre a interpretação do quanto que seria aproveitado das atividades curriculares complementares, tanto na primeira graduação quanto no segundo momento para os reingressantes dos BIs, né? Na primeira graduação, existia uma situação de colegiados de curso que estavam restringindo os aproveitamentos ao limite da carga horária de ACC prevista no PPC, né? E não há um limite quanto a isso, né? Na verdade, aquela carga horária é o limite mínimo que o estudante deve apresentar. Então, toda a documentação em que o estudante exerceu atividades complementares durante o seu percurso formativo no curso, sendo apresentadas pelo estudante, o colegiado, né, fará a análise e contemplará no histórico, né, desse estudante. Então, acredito, como o artigo 35, ele faz menção às atividades, que as atividades serão pontuadas por barema do centro. O parágrafo único, ele diz que o barema é normatizado pelo centro, então o parágrafo 2º poderia ser no sentido da carga horária aproveitada, né? Que não há limite no aproveitamento. Aliás,
que o limite de aproveitamento é o barema do centro, né? E não a carga horária mínima prevista no PPC. O limite de aproveitamento de ACC se dá pelo barema. Esse é o texto que você quer que coloque aqui? Que aí depois a gente ajusta, né? Se dá pelo barema e não pelo limite de carga horária mínima de ACC prevista no PPC, né? No projeto pedagógico do curso. O limite de aproveitamento de ACC é porque eu não posso dizer que não é limite, né? Porque o barema, ele limita. Às vezes eu tenho uma atividade que é de 200 horas, o barema diz que ele só vai pontuar 5, não vai pontuar 200. Então, o barema, ele estipula um limite. Porém, para o estudante, o limite não é a carga horária mínima. Conselheiro Rafael, é um ponto sobre esse aspecto aqui, né? Isso. Será que ao invés de usar o termo limite, a gente não falaria em teto máximo para não ter confusão, né? Já que a gente estabelece o mínimo, né, de ACC, para não ter dualidade de interpretação aí do texto, ao invés de usar o limite Ou mínimo. se ficasse somente que não há um limite de carga horária de ACC a ser aproveitada. Eu não entendi o texto. Na verdade, o que está sendo colocado, acho que pelo menos assim, que toda ação que vai ser realizada, ela precisa estar registrada lá, não é? O problema foi que tinha, por exemplo, um curso com 200 horas de ACC, o aluno fez 350, mas o colegiado só estava registrando 200 porque era o limite, né? Previsto, mínimo, não estava aproveitando o máximo. Então, acho que a gente poderia dizer, pelo entendimento de que a partir do momento que o aluno chegou no que ele deveria fazer, o resto não precisava ser registrado. Mas não existe nenhum impedimento legal do registro no sistema e ele pode aproveitar no próxima graduação em outro ciclo. Então, acho que seria importante a gente usar o termo, né, ou máximo, ou teto, para não confundir, né, não criar uma interpretação de novo em cima desse tema. Eu estou tentando abrir aqui o processo anterior. Eu coloquei no chat o artigo, eu não sei se a gente chama de artigo, mas o ponto 1 do ato decisório. E aí a gente colocou, na época, sendo o limite máximo, definido apenas pelo barema. Então, talvez seria interessante usar essa definição, né? Como limite máximo. Que daí fica, eu acho que mais, como o professor Rafael, causa menos conflito de entendimento. Aí poderia ficar assim, para fins de integralização da ACC, devem ser consideradas o quantitativo de horas acumuladas durante a graduação. E aí pegaria esse finalzinho aqui, ó, Anderson. Deixa eu colocar aqui. Isso, né? Que é sendo o limite máximo definido apenas pelo barema de ACC do centro. Para fins de integralização da ACC, será considerado... Daniela, basta copiar essa parte de baixo aí, Daniela, a partir do quantitativo de horas. Pronto, eu coloquei aqui já. Porque eu estou olhando aqui, como não estou vendo o chat, não estou... Já coloquei no chat, Dani. Tá, eu copiei, colava.
Esse ficaria o segundo. Seria o segundo. Aí apaga aquele outro que eu tinha feito a proposta. Pronto. Aí já contempla. A segunda proposta, conselheiro Anderson, é do artigo 91. Parágrafo 4. Quarto. Que a gente colocou... Ele antes estava como artigo, essa questão do BI. Eu lembro que teve uma discussão de organização que entendeu por ficar junto com a questão do aproveitamento, não foi? Eu não lembro, não vou lembrar direito, né, da época da nossa discussão. Mas lá está descrito, né, que só está falando sobre que o aproveitamento das 50%, ele vai, né, que o egresso ele tem direito a esse aproveitamento, que se matricular no curso de graduação da UFOP tem aproveitamento automático da disciplina já cursada com aprovação. Ops, não é esse não. É Porque 91? o regulamento mudou, né? Ah, é porque teve Mudou alteração, no é. ano. Qual seria, então? Daqui a pouquinho eu localizo ele aqui. É aproveitamento. Ele agora é o artigo 90. Parágrafo 4º. O estudante egresso do bacharelado interdisciplinar que se matricular em outro curso de graduação terá o aproveitamento automático das disciplinas já cursadas com aprovação e previstas no PPC. Mas aqui ainda não é o que fala Não, sobre o PPC. não é esse. Optativa. No anterior, ele era o artigo 90. Ou era o 91, na verdade, né? Ele é o 89 agora. 89, parágrafo 1º. Para o estudante ingressante na UFOB, mediante transferência. Não é transferência. Parágrafo único. No caso dos egressos dos bacharelados interdisciplinares da UFOB, serão aproveitados 50% da carga horária de atividade curricular complementar quando reingressar em outro curso. Do ato decisório, estava dessa forma, né? Descrito como eu coloquei no chat. Uhum. Eu não sei se seria o caso da gente colocar parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou seria o caso de ficar apenas um parágrafo. Coitado. Da carga horária integralizada de ACC. Bastaria acrescentar a palavra integralizada. Aqui? Aqui no parágrafo único. No caso dos egressos dos bacharelados interdisciplinares do UFOB, serão aproveitados 50% da carga horária integralizada, que significa que é passado, né? Ele já está com isso pronto,
de atividade curricular complementar quando reingressar em outro curso. Acho que contempla, conselheiro Anderson. Sim, eu acho que assim contempla, né? Como você falou que a questão da integralizada é o que já está no histórico, né? Já está em registro, e aí se é 50% dessa carga horária, não é o entendimento que alguns colegiados estavam tendo, que era 50% do curso que ele estava reingressando. Mas era isso. Obrigado, professora Agma. E desculpa talvez eu entrei num... Mas é porque se eu não tivesse lembrado, se eu não colocasse... A gente também. Conselheiro Pedro. No artigo 13, eu lembrei que o professor Rafael falou da questão o estágio, né? O estágio como atividade, eu acho que ele não configura ser uma turma, né? Eu acho que ele teria que mudar aí o texto do artigo 13, né? Porque a composição de turma não seria turma, né? Composição das atividades do estágio, entendeu? Terá como referência, entendeu? Porque não é turma, a gente não compõe turma mais, né? Mas enquanto atividade no sistema, a atividade ela pode ser com turma ou pode ser individual. No caso aí é isso que eu estou dizendo, eu sugiro deixar o texto composição das atividades de estágio, né? Terá como referência, que aí pode ser composta como turma individual, que aí atende o que o Rafael falou, que às vezes é só um aluno que é necessário, ou mais, entendeu? Que aí deixa mais flexível a situação, né? Mas aí, nesse caso aqui, a gente está pensando só naquelas situações em que ele se configura enquanto turma. Então é quanto turma, mas aí pode conflitar, porque por exemplo, as outras turmas, né? Quando é menos de 5, tem que justificar, né? Quando é turma, mas né? Quando ele é um estágio individual, o colegiado não precisa criar a turma na atividade. Então não necessitaria colocar até 10. Aí tem que, se ter turma, eu acho que tem que ter um limite realmente quantitativo mínimo para formar a turma. Pronto. Aí a gente volta ao ponto ali entre 8 e 10, né? Eu acho que sim. Aí poderia dizer, colocar outra situação que há a permissão também do estágio individual, que aí atende o que o professor Mas Rafael isso falou. é mencionado lá no artigo que trata do estágio, né? Que ele diz que o estágio é atividade, então é isso mas que... não diz do matrícula individual, eu acho que seria bom colocar, porque se ele falou que está tendo essas dificuldades, seria bom ajustar lá. E deixar aqui a turma mínima vai ser de 2 estudantes, ou de 8 a 10. Eu sugiro que seja de 8 a 10 por causa justamente, né, da questão, né, de docente. Não vai ter esse tanto de docente, nem vai conseguir contratar essa quantidade de docentes para atender um aluno só. Né? Ficaria de 8 a 10, como o outro, né? Como os outros, eu sugeriria. E lá na hora do estágio, né, do individual, a gente colocaria que existe o cadastro de individual. Aí, no caso, é o orientador, né? O orientador do aluno é que vai acompanhar ele. Pronto. Então, eu sugiro, né? Suprime, né? E deixa só estágio, né? De 8 a 10. Nem demais estágio de 8 a 10. Pronto. E retira do artigo 13 o primeiro, né? Pronto. E aí... Seriam estágios dos bacharelados, né? Porque a gente faz só uma divisão entre o que é licenciatura e o que é bacharelado. Pronto. E qual outro artigo você falou que tem a parte da atividade de estágio? Só um minuto, Adma. Aqui ficaria como? A gente retiraria... Ficaria só 2, o 1 retira e deixa só 2 e 3. Aí mudaria, né, para 1 e 2. Retira licenciatura esse... e demais estágios, sim. Então, essa sugestão do professor Rafael retira. Não, a do Rafael, eu acho que a gente trata ela lá no assunto da outra cláusula que a professora Adma disse que tem, né? Que é a questão do estágio individual. Tá, e esses dois aqui? Aí esses dois ficam 1 e 2. Ficaria 1 e 2. Só precisa mudar a ordem. E talvez, conselheira Daniela, ao invés de demais estágios, poderia ser estágios dos bacharelados, né? Tá. Pode ser. Pronto. Dos bacharelados. Porque aí fica mais bem organizado, né? Eu vou localizar aqui o outro artigo, conselheiro Pedro.
Cadê o estágio na graduação? 17. É a partir do 17. Eu estou vendo aqui. Aqui não está dizendo que há a condição de fazer o estágio individual. Eu acho que teria que colocar aqui. Porque ali a gente tem a questão de turma, né? Aí se a gente não coloca, fica pensando que tem que ser turma, só a obrigação de ter turma, né? Então, eu sugeriria aqui no artigo, né? Deixa eu ver aqui, componente e tal. Aqui está definindo. Tem que ser na parte de operacionalização. Período de estágio, tal, 6 meses. Talvez fosse no 17 mesmo. Que começa, né, falar sobre ele, né? Acrescentaria um parágrafo terceiro, né? O segundo poderia ficar como terceiro e acrescentaria um segundo, porque o terceiro está falando do estágio não obrigatório, né? Sim, pode ser mesmo. O primeiro do obrigatório, então... Acrescentaria um segundo e esse segundo viraria o terceiro, né? Nesse segundo, a gente diria as atividades de estágio, né? Podem ser feitas e realizadas de forma individual, né? Com o orientador, né? Sendo o responsável, né? Que aí já fica atendendo já o que está nessa resolução, né? Da orientação, né? Que foi aprovada também. Configura como... Estou só redigindo aqui, viu, conselheira Daniela? Configura como... Atividade... Seria algo mais ou menos assim: o componente curricular de estágio dos bacharelados, que configura... deixa eu só ver uma outra coisa como componente. O regulamento de ensino coloca aqui estágio independente. Acho assim, professora, eu colocaria a cláusula que tanto o estágio obrigatório como o não obrigatório pudesse ser uma atividade individual, né? Sob coordenação, né, do orientador. Que aí seria o cadastro no sistema do SIGA, né? Mas o não obrigatório não tem que ter necessariamente registro de matrícula, né? Não, mas ele é registrado no sistema, professor. Lá no SIGA, cadastra o professor, né, e o aluno. Então, tem a questão do registro. Tanto obrigatório como, né? Ou não obrigatório, eu acho que não necessita de registro, né? Não obrigatório, não. Então a gente deixa só a questão do obrigatório. Então é como a professora Adna falou mesmo. Ele teria que ser logo ali depois do... Acrescentaria o segundo parágrafo e esse segundo vira o terceiro. Bom dia, licença. Só contribuindo no estágio não obrigatório, ele atualmente é registrado no SIGA dentro da central de estágio, né? Isso é isso que eu estava lembrando. É registrado também. Então, eu acho que tem que deixar no pode ser registrado, mas não necessariamente, porque tem empresas que ofertam estágio obrigatório, não obrigatório remunerado, que não vai estar necessariamente no nosso banco de vagas, né? Mas mesmo assim, eu acho que precisa de registro por causa da lei de estágio. Precisa ter o registro lá na central, que vai ser o módulo a ser utilizado.
Mas a Tem um central, termo. ela não faz parte dessa discussão aqui, né? Porque senão a gente vai entrar Então, todo estágio tem um termo de estágio, né? Que o estudante assina, a instituição assina. Esse é o registro oficial do estágio não obrigatório. A gente não pode submeter instituição que oferta estágio não obrigatório e nossos alunos se submetem ao nosso sistema de registro. Rafael, mas a gente precisa ter isso sistematizado. A função do módulo central de estágio é essa, né? Que a gente consiga retirar os relatórios. Então, por isso, a menção de conselheiro Jairo sobre a utilização do registro do estágio não obrigatório na central de estágio. Mas eu acho que o texto da professora Adma já atende os dois casos e não, eu acho que nem entra nesse assunto. Eu acho que tem que colocar o que ela está sugerindo mesmo. No chat aí, professor. Aí ele ficaria no segundo mesmo ou o terceiro? No segundo. Porque o terceiro... No segundo. Pronto. Talvez pudesse até utilizar a palavra obrigatório, né? O componente curricular de estágio obrigatório dos bacharelados se configuram. Não, se configuram. Mas os bacharelados atendem, professor Rafael, o pessoal da saúde? Ou não tem licenciatura, né, na saúde, não, né? Não. Se configura como atividade, podendo ser realizada. Aí uma vírgula, né? Depois da atividade. Em turmas ou individual. Agradeço aí, professor. Pronto. Pronto, acredito que do que faltava, assim, da presidência, era isso. Aí pergunta aos conselheiros, né? Mais alguma contribuição? Eu teria um aqui que houve um questionamento, né, dos professores, eu faço parte do NUTEC, né? Sobre como seria a divisão, né, dos encargos docentes, né? E eu peguei o REG, né? No REG fala que o módulo é 15 horas, né? Então, a gente encaminhou com 15 horas. Mas aí ficou aqui a questão, não? E quando teve semestre de 20 semanas? Aí a gente discutiu, né? Na verdade, o professor tem 20 semanas para dar 15 semanas. Foi isso que a gente tem entendimento. Então, a questão do calendário, a gente pode até estender o calendário em 18 semanas ou 15, né? Em função de questão de feriados, né? Mas o professor tem a obrigação de dar o período letivo em 15 semanas, porque o módulo é de 15. Então, é isso que eu queria ver, essa compreensão aqui, porque isso aí impacta, né, de fato, nos encargos docentes. E também trata daquele tema que eu trouxe, né, da questão das 18 semanas, né, e de 50 minutos, né, que também eu acho que o meu entendimento das 18 semanas não é para que seja dada aula em 18 semanas, mas que haja flexibilidade, né, do calendário para que o professor, né, tenha uma falta, né, ou ele tem que faça o planejamento dele e não incorra, né, em ter que fazer reposições, né, em um período que não tem disponível, né? Então, seria esse ponto que eu queria trazer aqui para a gente ter um entendimento. O encargo didático, conselheiro Pedro, ele não está sendo discutido nessa Câmara. Ele está sendo discutido lá na Câmara de Gestão. Porque lá no REG também fala, né, que cada atividade fala no módulo de 15 horas. Ó. Deixa eu pegar. Isso, 15 horas aula. Isso, então é encargo, né? Está aqui no artigo 91, no 92. Na matriz curricular dos cursos constará componentes curriculares com carga horária múltipla de 15 horas. Então, se é múltiplo de 15 horas, na hora que for calcular o encargo, né, tem que ser em cima de 15. Não está diretamente tratando aqui, mas está escrito no REG, né? Aqui, né? Era essa questão que eu gostaria de trazer. Mas é sugestão de alteração ou é de entendimento? Não, de entendimento. É isso que eu quero levar para o grupo, né? Porque o entendimento é que o módulo é 15. O próprio REG está colocando lá que são 15 horas, né? O módulo de aula é 15 horas aula. Agora, a resolução 011, né, que previa o semestre com 20 semanas, a gente precisa levar em consideração a Lei de Diretrizes e Bases, que traz a obrigatoriedade de 8 horas semanais no ensino, né? Então, por isso que houve a orientação no sentido
da divisão do encargo por 20 semanas, porque eram 20 semanas letivas, e não por 15 semanas, né? Porque o REG, naquele momento, ele estava flexibilizado quanto ao número de semanas letivas. Né? Mas aí, professora, imagina um componente de 60 horas por 20, vai cair para 3, né? Entendeu? Ou seja, pelas nossas matrizes, nosso BC do curso, nós não vamos conseguir atender essas 8 horas. Então, só conseguir atender se eu pegasse. Durante 20 semanas, eu desse 15 semanas. Aí me organizasse durante as 20 semanas, desse 15 semanas. Então, não a proposta, né? Mas a fala nesse instante sobre ter a flexibilização para 18 semanas, talvez ela seja mais interessante na discussão do calendário e não necessariamente em termos de alteração do regulamento de ensino, né? Para a gente não incorrer aí, senão vai gerando essa demanda. Porque justamente que a gente começa a casar uma coisa que impacta em outra, né? Impacta na outra. Por isso que eu disse que a gente precisava de um estudo, né? Não, eu trouxe o tema aqui justamente, né, para a gente amadurecer essa questão, né? Conselheiro Rafael? Presidente, minha questão aqui eu peço desculpas, não sei se eu estou voltando em alguma temática, é sobre o que tem no regulamento para transferência ex officio, se a gente conseguiu definir um fluxo, porque hoje a gente não tem, né? Eu entendo que isso não deveria ser analisado pelo colegiado. Eu entendo que o colegiado é um local de conflito de interesse para analisar transferência ex officio. Mas a gente hoje tem um fluxo que, inclusive, a abertura do processo é no colegiado. É o único processo de ingresso, né, que ex officio está garantido como uma forma de ingresso na UFOB, que é feita no colegiado. O colegiado, para mim, não é órgão que analisa ou avalia ingresso, né? Ele recebe estudante que já ingressou. Então, acho que seria bom a gente dirimir isso daí também, aproveitar esse momento. O conselheiro Rafael, era uma das demandas da presidência da Câmara no momento de instituir a comissão, né? Para poder fazer a revisão. Então, tem um item que ficou assim, na proposta da comissão. No artigo 41, parágrafo 1º, a definição dos procedimentos do processo de matrícula será regulamentada por edital publicado pela instituição. Aliás, ficou assim, o item correto, né? A definição dos procedimentos do processo de matrícula será regulamentada por edital publicado pela instituição, com exceção do inciso 4º. Deixa eu só pegar aqui qual é o inciso 4º. Artigo 41. Terminou que não ficou, então, porque o inciso 4º é justamente a ex officio. Não tem um outro item sobre ex officio no relatório, não, né, conselheira Rafael? Ou conselheira Daniela? Só ficou o item 9? Encontrar aqui. Sim, e a minha questão, conselheira Adma, é antes, inclusive, da matrícula, né? De que é a competência da análise processual, tanto da instrução do processo quanto da análise processual, né? Porque meu entendimento é que todos os outros processos em que uma pessoa se vincula para se tornar estudante da UFOB, todos esses processos são feitos por outras entidades, né? Ou pela Secretaria Acadêmica, ou pelo programa. Todos eles são pela Pró-Reitoria de Graduação. PEC-G, Estudante Especial, SISU, Vagas Residuais, Reingresso de Veículo. Todos eles são pela Coordenadoria de Processos Seletivos, né? Agora, com relação à análise, muito provavelmente, mesmo havendo uma abertura de processo pela Pró-Reitoria, a Pró-Reitoria ela não tem competência para analisar
aproveitamento de estudo, né? Não, mas nada disso é feito, não é a minha sugestão, né? Por exemplo, o reingresso do BI, a reitoria não precisa analisar nada disso, né? Vagas residuais, essas coisas que vêm, a reitoria não precisa analisar. Mas eu acho que para tirar questões que podem gerar conflito de interesse do colegiado, a análise dos documentos que permitem, né? A lei é bem curta e os entendimentos são poucos também relacionados à transferência ex officio. Eu acho que isso não deveria ser feito no colegiado. E aí sim, havendo uma aprovação da documentação, da legalidade, seguindo os critérios legais estabelecidos para a transferência ex officio e aprovado, o colegiado não tem que questionar, né, o vínculo do estudante. E aí sim ele vai fazer as análises sequenciais de aproveitamento de estudos e do encaixe do estudante dentro do percurso da graduação, né? Estou só tentando localizar aqui, artigo 62, que está na seção 3, que trata da transferência ex officio. Não, o único item que ficou no parecer, conselheira Daniela, foi esse, não foi? Que está na tela, né? Talvez ali no artigo 63. Compete ao órgão de processo seletivo, ao invés do órgão de registro acadêmico. Professora, eu queria uma parte aí, né? Que eu já também participei dessa confusão aí há muito tempo. Eu acho que eu concordo com o professor Rafael, e eu acho assim, que a gente tem que separar o órgão de registro acadêmico, a gente sabe que é a secretaria acadêmica, né? Mas eu acho também que fica estranho para eles fazer o processo de avaliação, né? Então, eu acho que cabe a quem lança o edital, né, que é a pró-reitoria, é quem fazer esse processo de avaliação. Sendo que a reitoria, se ela precisar de um parecer técnico, né, aí ela pode pedir, né, um parecer, né, dos membros da comunidade, né? Mas eu acho que esse processo de homologação, se a pessoa que fez o pedido da transferência ex officio ocorre ou não, se foi validado ou não, eu acho que tem que ser na pró-reitoria. Aí, depois que a pró-reitoria disser, não, ele vai ser aluno. Aí sim, aí vai o que o Rafael disse. Aí vai para registro na Secretaria Acadêmica e vai para o colegiado, né, fazer aproveitamento, todo o processo que cabe ao colegiado. Mas a homologação, se ele vai ser transferido ou não, né, ex officio, eu acho que caberia à pró-reitoria, né, dentro de alguma coordenação de avaliação, né? É uma coordenação de avaliação. Aí seria o artigo 63. No artigo 63 está escrito assim. Mas no 63 já fala registro. Eu acho que não tem na pró-reitoria algum órgão que faz avaliação antes, não? Eu me lembro que tem que ele avalia alguma coisa aí. Tem que olhar a resolução que está consolidada. Na consolidada, o 63 diz: compete ao órgão de registro acadêmico coordenar a tramitação da documentação pertinente à transferência, de acordo com a legislação vigente. Então, poderia ficar: compete. Conselheira Daniela, se puder copiar o 63. Aí, Adma, a gente já tinha alterado esse artigo, né? O 63? É. Em qual item? A gente tinha suprimido o parágrafo 1º. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Sim, isso eu vi. Assim, a sugestão era pela supressão. Deixa eu pegar aqui. No relatório a gente tinha colocado. Deixa eu ver aqui. Não é esse aqui. Porque aí... Mais rápido, senhora, você vai lá em localizar, ó, e aí bota o número 63 que pega mais rápido. Pronto. Ali, Mas eu acho que ele não está com o número 63 lá. Tá aqui, ó. Tá. É a sugestão 14 aqui, ó. Então, a gente tinha sugerido, né? Aqui é em relação às rotinas. Então, era para suprimir até o caput e aí ficaria o parágrafo 2º como
o artigo. Então, aí teria que ver se a gente vai não acolher, né, essa sugestão e fazer outro texto, né? Entendeu? E essa era outra pergunta, né? Se a transferência ex officio tinha ficado lá no regimento da reitoria, na pró-reitoria de graduação. Aí, se o conselheiro Antônio puder fazer essa verificação rapidinho. Vou ver se eu tenho uma versão final dela aqui. A questão é localizar. Qual o regimento, a minuta em dúvida, da sim, professora Adma, que a pró-reitoria poderia ser considerada um órgão de registro? Não, ela não seria o órgão de registro, ela seria o órgão de acolhimento da demanda. Então, o interessado, né, ele entra em contato com a pró-reitoria, envia a documentação, a pró-reitoria abre o processo, designa alguém para poder fazer o parecer, né? Porque pronto. Não, já, pronto. Né? Então eu acho que poderia mudar assim, compete ao órgão de registro acadêmico e à pró-reitoria, né, coordenar o processo, né, de avaliação e homologação, né, alguma coisa, né, de resultados, né, para o processo de transferência, de acordo com a legislação vigente. Porque aí cada um fazia a sua parte, né? Adma, lá na atribuição da coordenadoria de processos seletivos tem, eu coloquei no chat aí, orientar os colegiados de curso sobre admissão estudantil via transferência ex officio. É o que tem, pelo menos consegui pegar lá do... Quando a gente não deixa no regulamento, fica ruim, porque fica esse limbo, né? De um para o outro. Então, se deixasse o registro de que compete ao órgão de processos seletivos coordenar a tramitação da documentação, eu acho que seria melhor. Fica claro, né? Quem tem que fazer. Conselheiro Rafael, conselheiro Antônio. Professora Adma, eu acho que ainda a gente tem que não sei se coordenar a tramitação da documentação seria suficiente, o meu entendimento, né? E aí eu vou com a mesma fala aí do conselheiro Pedro, eu acho que seria fazer a gestão do processo como um todo, não só coordenar a tramitação, né? Porque eu não vejo, mais uma vez eu falo, não vejo sentido a transferência ex officio ser o único processo de ingresso da universidade que não é coordenado por quem coordena todos os outros processos de ingresso. E a gente acaba que até hoje a gente não tem um fluxo disso bem definido e bem entendido na universidade. Eu coloquei o texto aí, ó, no chat. Conselheiro Antônio? Então, bom dia, professora Adma, presidente da Câmara, e bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Eu não estou conseguindo ainda ver a vinculação da transferência ofício com a coordenadoria, né? Porque a transferência ela é compulsória, não é um processo seletivo. Não é compulsória, não. Não é compulsória. Desculpa. Não é. A transferência ex officio não é compulsória? Não, porque você pode ter negativa, né? Quando o curso é pleiteado... Isso, mas... E assim, mas, na verdade, não, assim, a minha fala é no sentido de que não há necessidade de ter vaga ou não, então não é um critério. Não, mas há necessidade de julgamento. Quanto à documentação, validação de documentação, né? Mas mesmo assim, né, vai avaliar se atende ou não aos pré-requisitos estabelecidos, mas não é uma seleção, né? Não. Mas é ingresso, professor? Não, eu estou entendendo, sim, que é um processo de ingresso. Agora, da forma que ficou, professor Adma, já com a sua pergunta, o regimento interno, a redação que ficou é que seria apenas uma orientação, né? Eu até, professor Daniel, eu coloquei. Mas aí eu teria que avaliar se vai deixar, e até porque tem a previsão de
Onde seriam as instâncias recursais, né? Seria na própria pró-reitoria? No geral, os processos seletivos, a instância é na própria pró-reitoria. Aqui eu entendo que seria assim: acolhimento da documentação, abertura de processo, análise da documentação, que não é a documentação de ementa, né, de matriz curricular, nada disso, mas só da verificação da documentação básica para ingresso na universidade, e aí depois a admissão, né, que já encaminha para a secretaria. Então, todo o processo de aproveitamento de curso, de componentes curriculares, se dá no âmbito do colegiado, posteriormente, né, esse ingresso. Nós temos 2 processos seletivos que eles, na verdade, eles não são realizados pela universidade, né? O SISU, ele é um processo seletivo que não é a UFOB que realiza, a gente só realiza a matrícula dos estudantes. E o PEC-G também, né? Nós já recebemos o nome do estudante que vem, então a coordenadoria de processos seletivos, ela só fica responsável pela admissão do estudante. Então, ele verifica a documentação e faz o cadastro no sistema e encaminha para a secretaria acadêmica. Professora Adma, eu queria só reafirmar aqui a necessidade e por que eu estou insistindo, né? Eu já converso muito, e acho que é para dar ciência ao conselho. A senhora me permite que eu estou falando aqui? Sim. Com licença, viu? Porque isso já é uma questão que está num limbo institucional da forma de fazer. Eu já dei parecer de transferência ex officio em colegiado, no conselho diretor, no extinto CONEP e no Consume. Né? E a gente nunca estabeleceu um rito definitivo. E eu acho extremamente importante que a gente estabeleça e que ele seja vinculado junto com a coordenadoria de processos seletivos, porque é quem cuida do ingresso na instituição hoje, né? Eu acho que a gente não seria saudável a gente ter uma forma de ingresso que não é a única forma que não é ditalícia, né? Mas que é uma garantia por lei. Ela não está vinculada também à coordenadoria de processos seletivos. Então, acho que é importante para a gente manter a coerência das nossas ações e dos nossos processos, né? E até para ter um registro de histórico a partir do momento para esse estudante, da onde é que ele ingressou, onde é a instrução do processo dele, então está tudo registrado direitinho lá, pelo mesmo local. Conselheiro Pedro? Eu estou lendo aqui as atribuições, né, da coordenadoria do processo seletivo, diz assim: planejar, coordenar, avaliar políticas de seleção e ingresso de estudantes, de maneira geral. Então, o nome está coordenadoria de processo seletivo, mas cabe a ela, sim, o ingresso do estudante que é ex officio. Então, eu sugiro esse texto aí, ó, que está no chat. Compete ao órgão de registros acadêmicos e coordenadoria, né? Ao órgão não, aos, né? Pode deixar o órgão, né? E coordenadoria de processo seletivo coordenar, avaliar e homologar o processo de transferência de acordo com a legislação vigente. Não? Porque aí vai até a etapa de homologar. Ele chegou, homologou, né? Coordena, ou seja, orienta, né, os colegiados e tudo mais, avalia, né, usa a documentação e homologa. Ó, ele é aluno. A partir dessa fase aí, vai para onde? Vai para a secretaria acadêmica e vai para o colegiado dar prosseguimento. Como o Rafael falou, também concordo. Fica muito estranho um coordenador de curso estar fazendo uma transferência de ofício, né? Dá conflito realmente de interesse. Agradeço. Conselheiro Antônio, algum outro ponto outro aspecto nesse ponto, né? Não, eu só teria que ver onde colocar, né? Porque eu ainda continuo entendendo que não é um processo seletivo, né? O caráter da transferência. Mas aí teria que ver. Da forma como a comissão colocou, ele retira do regulamento de ensino quem é o responsável, né, conselheira Daniela? Eu queria até fazer essa pergunta, na verdade, porque eu não sei nem se a gente poderia colocar dessa forma, né?
a competência aqui, porque a gente já tem o documento lá, o que é o regimento da reitoria, que vai trazer as competências, né? E aí que a gente vai estar atribuindo também competência para o órgão. Então, a gente sempre tem a tendência de fazer isso, né, nas normas, mas eu não sei se seria o correto, né? Ou então incluir lá no regimento da reitoria, essa questão. Eu vejo que, retirando, a gente ainda fica com base nos entendimentos, né? O entendimento de que não deve ser no colegiado, mas sem definir aonde deve ser. Então, talvez, conselheiro Antônio, lá na Câmara de Normas, né, na discussão do regimento da reitoria, isso seja uma coisa que precise, né, ter mais clareza de qual órgão que, de fato, né, vai ficar responsável. Conselheiro Pedro? A minha sugestão é encaminhar, eu encaminho esse texto aí, e por quê? Porque eu acho que é melhor a gente decidir alguma coisa, para não ficar no limbo, e se depois a reitoria mudar a competência, uma vez que ela muda, se altera o regra. Eu acho que a gente não pode ficar de novo nessa dúvida, não. Há muito tempo, realmente, nós estamos nisso aí, e sem resolver e sem definir. Então, minha proposta é que defina-se a coordenadoria do processo seletivo, junto com o órgão de registro acadêmico, coordenar, avaliar e homologar o processo de transferência ex officio. A minha proposta é essa, que seja votado. Conselheiro Rafael? Então, eu concordo com o conselheiro Pedro, e eu só deixo o registro aí que, como a seleção está vinculada à pró-reitoria, e a gente não tem evitado usar o nome de pró-reitorias, né, porque isso é a questão de gestão, eu alteraria apenas no texto do conselheiro Pedro, de compete ao órgão de gestão da graduação, né, que é como a gente tem chamado a pró-reitoria de graduação. Vou alterar aqui e já coloco. Porque aí se vai ser dentro da coordenadoria de processo seletivo, se vai precisar, para dar um entendimento de qualquer coisa, aí sim resolve lá. Mas eu acho que aqui a gente precisa destinar a quem compete, né? Sem dar o nome ao órgão, que é o órgão de gestão da graduação. Fiz aí a alteração. De texto, né? O conselheiro Rafael levantou a mão novamente. Conselheiros, eu acredito que não deixar o responsável, nesse momento, ele gera uma situação de transtorno, porque foi isso que a gente vivenciou aí pelo menos as últimas 3 transferências ex officio, né? De rejeição por parte do colegiado em executar a ação, visto que ela não estava prevista no regimento geral, ou clara no regulamento de ensino, e o que o conselheiro Rafael mencionou, né, que os diversos processos eles têm sido analisados em diferentes instâncias, né? Não diferentes instâncias de forma recursais, né? Mas diferentes instâncias, porque em determinado momento é julgado em um órgão e em outro momento é julgado em outro órgão, né? No caso da pró-reitoria de graduação, essas situações de recursos, elas são analisadas por comissões. Elas não são julgadas nos órgãos de deliberação, porque ele ainda é um candidato, ele ainda não é
o estudante da universidade, né? Então, não iria ser uma condição de análise pelo colegiado do curso, com recurso ao conselho diretor, com recurso à Câmara de Ensino. Seria uma situação dentro dessa perspectiva. A secretaria acadêmica teria condição de fazer julgamento e deliberação enquanto órgão? Acredito que não, né, conselheiro Antônio? De competências, não, né? Não, eu até acho assim, conselheira Adma, que pode até ficar, né, no âmbito da pró-reitoria, como também se fosse na secretaria acadêmica, mas os colegiados, eles precisam fazer a análise, né, dos currículos e organizar o planejamento aí do requerente, né? Ou seja, a análise da situação acadêmica do estudante, ela é função do colegiado, né? Mas aí ela vai se dar após ingresso, porque a análise do ingresso seria documental. Por exemplo, a instituição, ela é uma instituição brasileira, ela é credenciada pelo Ministério da Educação, né? Seria mais um histórico escolar do estudante, né? Uma análise documental de validade desses documentos e não uma análise de perfil de matriz curricular de um curso para o outro curso. Aí, nesse caso, teria que ser instituída ou uma comissão ou designado um parecerista, né? Para poder saber da área, para poder saber se a solicitação, por exemplo, alguém que vem de engenharia de química industrial, né? Que quer fazer química na UFOB. Então, é possível fazer essa mudança, né? É adaptável? Se não, então tem que ter um parecer, né? Que hoje o entendimento geral era de que esse parecer viria do colegiado do curso. Apenas em termos de aderência, né? Ao curso de origem e ao curso de destino. Conselheiro Rafael? Só uma questão em relação ao finalzinho que você fala aí, né? Abaixo o som. Deixa eu... Como é que melhorou agora? Melhorou. Só aí o finalzinho de sua fala, né? Como eu acho que é extremamente importante que não seja feita essa avaliação no colegiado, porque dentro do colegiado, o colegiado ele é o órgão de gestão do projeto pedagógico do curso. Mas, para a transferência ex officio, não importa o projeto pedagógico da origem, não importa basicamente nada em relação ao curso de origem, né? O que importa são as regras, se a pessoa, né, o militar ou o seu parente, se o militar está sendo transferido por força de transferência ex officio, né, não um desejo próprio, é uma das coisas que a gente avalia, e se a pessoa, o militar ou o seu parente, ele estava matriculado antes do processo de transferência ex officio, e se ele passou por uma seleção, por um processo seletivo na instituição de origem. Então, esses basicamente são os critérios que são analisados. Quando a gente manda para o colegiado, pensando que o colegiado pensa no PPC, e isso eu falo por experiência, eu já recebi pareceres informando, porque o curso lá na origem, PPP, mas legalmente isso não é o que motiva, né? Então, por isso eu acho importante separar. Inclusive, a gente já teve casos de transferência ex officio em que a gente fundamentou pareceres muito longos, que foram no Consune, e que um mês depois o estudante recebeu a ação judicial e cursou nossos cursos, né? Então, é uma questão muito mais legal do que acadêmica, muito mais de legalidade do cumprimento da lei da transferência ex officio e dos entendimentos, porque existem alguns adins referente à transferência ex officio, né, do Supremo Tribunal, do que uma questão acadêmica.
Sugestões, conselheiros, com relação à redação? Eu sugeri no chat aí, professor. Manteria somente o artigo 63, com a inclusão do órgão de gestão da graduação. A comissão tinha feito a proposta de retirada do parágrafo 1º. Não é isso, conselheira Daniela? Sim, era a supressão do caput, né? E do Pronto. parágrafo 1º. Ele Então, aí a pode- gente tem que verificar se vai não acolher essa sugestão da comissão e qual seria o texto Eu Não. sugeriria manter o artigo 63 com esse texto sugerido aí e deixar o segundo como fosse o primeiro. Pronto, para mim já atenderia. retira o 1º parágrafo, da forma como a comissão tinha. Sim, e manteria o texto, né, sugerido agora, e esse segundo viraria primeiro. Agora a gente pode mudar um pouco esse texto do compete ao órgão, né? Para poder não dar essa ideia marcante da questão da competência ou da atribuição do órgão. Mas que a coordenação, né, do processo de transferência ex officio, ou a organização e tramitação da documentação pertinente à transferência ex officio ficará sob responsabilidade, ou será executada. Coordenação da organização da avaliação e homologação do processo. Será realizado. Aí poderia colocar os dois órgãos, né? Porque tem ações que são dentro de um órgão e tem ações que estão dentro do outro. Daniela só tá lá pela órgão, né? Pelo órgão. Pronto. Acho que agora chegamos ao final, né, conselheiros? Sem
mais contribuições, eu pergunto à conselheira Daniela, né, se as alterações propostas são acolhidas, né, diante das discussões, enquanto comissão, né, que fez as análises. Sim. Conselheiro Antônio? Ô, professora Adma, eu percebi que tem um texto repetido aqui no... Isso eu vou pegar direitinho. Se não falar a memória, é o 119 e o 120, parágrafo único. O parágrafo único do 119 e do 120 tem a mesma redação. Aí eu creio que pode suprimir do 120 ao parágrafo único. Mas ali os cursos são presenciais à distância, não é isso? Então seriam duas referências, né? É isso que eu ia citar, a gente tem que manter porque são assuntos diferentes. Tá. Agora, o 121 é porque ele vai no encadeamento, né? O 121 é que determina qual é a frequência, ou, aliás, a periodicidade da atualização, né? E isso não está previsto ali no parágrafo único do 119. O 119 só diz que é para poder fazer a frequência no sistema, né? Registrar a frequência no sistema. E aí o 121 é que traz a questão de que essa frequência deve ser atualizada semanalmente. Mas certo. A conselheira Daniela fez a colocação importante ali de que um caput, né, trata dos cursos à distância e o outro dos cursos presenciais. Conselheiro Pedro? Essa questão aí também do artigo 121, e eu sugeri, né, que em vez de ser semanal, quinzenal, porque às vezes tem aluno que entrega documentação, né, que acidentado é atrasado para a gente, né? Então, para a gente atualizar isso, a semanal fica complicado. E eu sugeri que fosse quinzenal, pelo menos. A gente tem algumas implicações, né, desse não registro semanal. São as dificuldades, inclusive, com o acompanhamento dos estudantes, dos índices, a possibilidade da gente fazer o acompanhamento do risco de evasão, né, a partir dos índices que estão no sistema, e também a questão do acompanhamento dos pagamentos dos auxílios, né, conselheiro Antônio? Esse também é um aspecto. Eu acho que nessa questão aí, conselheiro Pedro, o atestado ele não abona falta, não. Mesmo se o estudante tem o atestado com 15 dias, ele continua com o registro da falta, tá? Inclusive, acho que está no REG também, dizendo. Legalmente não pode, né? Não abona. Conselheiro Antônio? Então, né, professora Ângela, eu até estava fazendo essa avaliação também, porque na própria política, né, de assistência estudantil, nós temos o quesito a frequência do estudante, né? Então, eu acredito que a forma como está, ela atende mais do que se fazer uma dilação de prazo. Então, a forma semanal, até porque nós temos um artigo que ele faz menção de que o estudante precisa estar, né, precisa estar frequente até o 15º dia do mês, né? E aí, se for, por exemplo, uma frequência quinzenal, pode não coincidir, né? Não ter essa coincidência aí. Conselheiro Pedro? Só queria entender, né, que essa questão da frequência, por exemplo, a avaliação do estudante é feita semanal pelos órgãos? Porque eu fui coordenador de curso, né, os relatórios eu acho que não era semanal. Eu Não, me lembro, pode ser retirada a qualquer tempo, né? Pois é, mas aí como é que eu vou saber que, né, que foi naquela semana ou outra semana? Eu acho que isso aí não impacta de fato, não. Porque quando eles pedem o relatório para saber se o aluno está
com problema de cor, geralmente é mensal, que para saber se o aluno foi reprovado, não é 75%, 25% das faltas é que ele vai estar prejudicado para poder perder uma bolsa. Então, 25% do curso não vai ser uma semana, é muito mais que uma semana. Conselheiro Rafael? Mas só fazendo um recordatório, né, do porquê surgiu esse semanal aí. Esse semanal, lá no início, quando a gente começou a avaliar o REG, quando ele foi aprovado a primeira versão, foi um pedido dos próprios estudantes, né, para que eles pudessem acompanhar mais fielmente seus controle de falta e tudo mais, né, porque muitos professores acabam só lançando presença no final do semestre no sistema de registro. E aí o estudante tem que ficar questionando ao professor. Professor, quantas faltas eu tenho? E por questões, né, pessoais, é mais fácil para o estudante acompanhar pelo sistema sem necessariamente pedir ao professor ou ter que expor situações pessoais. Uhum. Conselheiro Anderson? Eu ia fazer essa recordação, professor Rafael, que eu lembro que na época, inclusive, o grande problema era estudantes que cursavam o componente inteiro e chegavam no final, ele estava reprovado por falta, mas ele não tinha noção desse reprovamento, porque não havia esse lançamento, né? Semanalmente da sua frequência, só no final do semestre, então, de fato, foi uma solicitação nossa, eu acho que isso precisa ser mantido, ainda mais de que é muito, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado, quando na própria aula, muitos professores já lançam a frequência na própria aula, né? O sistema é rápido, assim, às vezes abre pelo próprio celular, se caso não tiver computador, né? Já faz esse registro, inclusive nas aulas remotas, a gente teve experiência de professores fazerem a frequência na própria sala de aula, né? Mostrando a tela que estava lançando ali a frequência, então isso eu acredito que além do zelo, né, dessa questão de colocar semanalmente para que fique, né, ao estudante o registro e não ter problemas depois, porque pode ser esquecer o docente de lançar uma presença do estudante, aí ter falta, o estudante ter que ir atrás do docente para questionar, então semanalmente fica mais fácil, inclusive, do estudante acompanhar e questionar ao docente, né, se lançou falta, se lançou presença, se lançou alguma informação equivocada. Pronto. Deixa eu só verificar aqui. Conselheiro Pedro, acredito que o conselheiro Rafael não baixou a mão, não foi? Então, não, agora eu entendi. Eu estava pensando só do ponto de vista dos docentes, né, da questão de... Mas está justificado para mim. O discente, nesse caso aí, vale a pena o discente. Realmente tem docente que às vezes quer aplicar a prova e depois vai dizer para o aluno que está reprovado, né, na hora da prova. Não, nesse caso eu acho que está justificado. Está tudo certo. Para mim está tudo certo. Então, conselheiras, nós vamos para a finalização, né? A conselheira Daniela já tinha manifestado ali que acata as discussões e as contribuições. Então, eu submeto agora à Câmara, né, a revisão, né, do regulamento de ensino de graduação, que teve motivações específicas, mas também recebeu contribuições da comunidade e depois as discussões aqui na Câmara, né, que puderam, então, incrementar a própria revisão do ato normativo. E eu agora submeto à Câmara para os conselheiros, né, favoráveis ao parecer da relatora e também das contribuições feitas, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Certo. Não havendo manifestações contrárias ou abstenções, então, aprovado o regulamento a revisão, né, do regulamento de ensino de graduação, e agora também fica já com um ato normativo a ser publicado de forma consolidada. Conselheiro Pedro? É só parabenizar, né, o grupo aqui, que eu acho que o REG está bem maduro, e a sugerir que muitas dessas decisões sejam encaminhadas, né, também para o regulamento de ensino de pós-graduação, porque o pós-graduação é muito simples, né, eu estive vendo, tem muitas coisas que a gente poderia aproveitar e levar para o de pós-graduação, que
que foram discutidas aqui e também, né, que já foram, né, essas contribuições, porque no de pós-graduação eu vi que ele é muito pequeno e bem simples, né? Tem muitas coisas que ele não trata, né? Então, eu acho que no futuro a gente poderia levar também essas discussões e essas contribuições para o regulamento da pós-graduação. Mas parabenizo a todos, né? A professora Daniela pela condução, né? E a professora Adma, né? Está bem mais maduro, né? Esse REG vai ter muito melhores, né, condições de operacionalização, né, no dia a dia. É só deixar a Câmara informada que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa já fez uma solicitação de revisão do regulamento de ensino de pós-graduação. Nós devemos constituir a comissão agora esse mês, tá? Conselheiro Jairo? Também parabenizar, né? Eu acho que, de fato, reflete o amadurecimento institucional, né? A experiência vivenciada e as correções necessárias. E eu queria perguntar do ponto de vista de aplicação de os próximos passos. Precisa ainda ser aprovado no Conselho Universitário? Eu imagino que não. A gente vai passar aguarda, para a Procuradoria, enfim, aguarda o parecer da relatora, assina, né, encaminha para a Procuradoria, mas passa no Conselho Universitário, né? Aí na reunião de setembro, como relato. A menos que se tenha pedido, esse não passa no Consune, não, Gleice, não é passar pelo pleno, ele passa como relato no Consune. Não, mas eu acho que o Jair perguntou a efetividade, quando é que ele passa a valer? Eu acho que já passa a valer uma vez aprovado, né? O Consune não vai alterar só quando é 2/3, né? Tem conflito com 2/3. Isso, Jair. Aí passa pela Procuradoria. Correto, Gleice? Tá, era nesse sentido, né? É claro que vai normalmente para a Procuradoria, até para a gente entender quando vai ser validado, idealmente, se a gente conseguisse para o início do próximo semestre, Isso. né? Como a Eu não gente sei tem se a gente consegue, seria... Espera-se, né? 1º de setembro. 1º de agosto, não cabe mais. Tá? Certo? Podemos, então, encerrar a reunião. Anderson pediu uma palavra aqui. Conselheiro Antônio, eu preciso conversar com o senhor depois, para poder a gente definir uma questão sobre um processo. Aí, Se o professor Antônio quiser ficar na sala, pode ficar, não tem problema não. É um assunto que é até bom também ele estar por dentro. Eu me despeço a todos. Já encerrou, professora? Bom dia, já. Tá bom, eu me despeço a todos. Bom dia. Tchau.